Dietas e horas de academia não são o melhor caminho para emagrecer. O grande segredo é o nome do nosso programa. Está no ar o Educação. Minhas convidadas são a nutricionista, doutora pela USP, autora do best-seller O Peso das Dietas, Sophie Deran. A diretora pedagógica do Colégio Caetano Álvares, Renata Lombardi. E a fundadora do Lanche do Bem, Monice Moreira. Muito bem-vindas ao programa. Sophie, eu queria começar com você. O peso das dietas. Nossa, que título, né? Porque dieta a gente imagina alguma coisa leve. E aí, o peso das dietas. Por que é tão ruim fazer dieta, Monice? Eu sei que esse é um papo grande, que a gente vai aí se aprofundar, mas eu queria que você começasse dando uma palhinha pra gente. Então, olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, é justamente o objeto de mais de 20 anos de estudos, então não acordei de manhã contra a dieta, eu sou nutricionista contra a dieta restritiva, então você imagina o quanto isso é meio diferente, mas atualmente eu sou coordenadora do projeto de genética na pesquisa da neurociência do programa de transtorno alimentar. Então, basicamente, eu estudo somente isso, o nosso cérebro e o efeito da restrição das dietas no nosso cérebro. Então, o que eu estou descobrindo cada vez mais, né, eu estou cada vez mais ativista contra restrição, dieta restritiva, aquele não pode, aquele não deve, porque a gente vê que restrição modifica nosso comportamento alimentar e modifica nossa relação com a comida. A gente vê que quanto mais dieta a gente faz, mais temos um comer emocional, mais temos obsessão por comer, mais temos essa relação conflitante, o alimento amigo, inimigo. E, aliás, hoje, fazer dieta restritiva é considerado um dos maiores fatores de ganho de peso. Então, você entende o quanto parece que a dietinha, eu vou fazer uma dietinha para emagrecer para casamento, você não sai igual depois, né? Mesmo se você achar vai ser rapidinho, você pode modificar a sua relação. Então, dietas restritivas, eu vou dar um exemplo de uma dieta da moda, aquele low carb. Se está feito de uma maneira muito restritiva, pode fazer você detonar na compulsão alimentar. Muitos pacientes falam para mim, nossa, eu emagreci no começo e depois acabei não somente engordando tudo de volta, mas agora eu sou uma formiga. Então, é basicamente isso. O peso das dietas quer dizer que fazendo dieta, a gente ganha um peso que pode ser engordar, mas pode ser também um comer transtornado e até um transtorno alimentar. Tem aquela coisa do efeito rebote, né? Uma dieta, por exemplo, que me causou muito espanto, eu não sou médica, enfim, mas que está muito na moda, é da pessoa ficar sem comer, né? É jejum por não sei quantos dias. Eu não sei, então, como leiga, eu penso assim, caramba, se a gente, né, tem necessidade de comer, como é que pode fazer bem e ficar sem comer dias? Enfim, mas também não posso opinar sobre isso porque eu não sou médica. Mas eu queria saber da Renata. Renata, como é que é isso na escola? Você é diretora de uma escola, como é que é manter a garotada aí saudável? Eu sei que você tem uma preocupação com isso também. Como é que funciona isso? Porque às vezes a criança tem uma educação em casa, né? E chega na escola, como é que fica? Exatamente. É na escola que tudo se encontra, né? Dentro de uma sala de 18, 20 alunos, cada um tem uma realidade em relação à sua educação alimentar, né? Então, chega aqui, cabe ao professor continuar fazendo, fazendo aqui com os alunos um incentivo a uma alimentação saudável, mas só que as crianças já chegam de casa com algumas restrições, né? Mesmo pequenos, eles já chegam com algumas restrições. Então, nós colocamos um projeto há 5 anos atrás, um projeto de uma reeducação alimentar, chamado Mão na Massa,
onde o aluno ele é protagonista da sua própria alimentação, da sua própria refeição, né? Então, nós inserimos dentro da grade, dentro do currículo, nós inserimos as aulas de culinária com uma nutricionista específica. Legal. E aí eles fazem ali qualquer receita ou a receita que eles vão comer no recreio, no intervalo? Perfeito. Eles preparam a receita específica. Então, esse cardápio é elaborado anteriormente pela nutricionista do colégio. Os alunos trazem os ingredientes de casa, então a gente divide, esses ingredientes são divididos entre os alunos da turma, eles trazem para o refeitório da escola, então a gente montou um refeitório atrativo, tem uma nutricionista que ajuda a preparar essa refeição, que depois eles vão poder comer, né, e também levar um pouquinho para casa, para que eles possam mostrar aos pais, aos familiares, aquilo que eles fizeram aqui. Então a gente usa os alimentos naturais e minimamente processados. Então, a nossa alimentação aqui dentro dessa culinária parte desses alimentos naturais e minimamente processados para que a gente possa incentivar. Né? A gente sabe que é muito difícil, tem criança que não prova, mas o importante aqui é estar sempre ofertando. Então, não quer comer, não tem problema, mas ajude aqui no momento da culinária. O mão na massa, literalmente. Então, a criança vem, ela amassa, ela pode provar um pouquinho de um determinado ingrediente, se ela tem vontade. A gente já cai naquele doce, azedo, amargo. Não, então, a gente maravilha. Monice, a gente faz... desculpa, pode continuar. Imagina que isso. A gente faz esse universo ser um universo de prática, não só de observação. Perfeito. Mas que a criança pratique isso no seu dia a dia, dentro da culinária escolar, vamos dizer assim, né? Perfeito. E Monice teve uma ideia muito legal, que é cantina nas escolas, mas com merenda de qualidade. Conta quais são as opções lá de lanche. É possível fazer um lanche gostoso, que agrade a criançada, sem problemas, bem aceito, vamos dizer assim? Sim. Há 5 anos, né, eu criei a Lanche do Bem. Foi a fim de curar a minha própria dor como mãe, porque eu tinha um filho muito pequenininho que estava entrando no ambiente escolar. Então, assim, eu senti toda aquela dificuldade, aquela mãe de primeira viagem, toda cuidadosa com a alimentação. E quando eu me vi que ele ia se juntar e que ia comer os Cheetos, ia comer o biscoito recheado, foi aí que criei a Lanche do Bem. Era um serviço, né, de lanche, e que as mães gostaram. Mas, assim, hoje a Lanche do Bem foi eleita a melhor cantina do Brasil na alimentação saudável. Parabéns. Somos uma rede de cantinas escolares. E nós trabalhamos com o principal propósito é impactar a vida das crianças através da boa alimentação. Mas não é aquela alimentação alienada, que você não pode isso, você não pode aquilo. Não, é o alimento de verdade. É ofertar os bons alimentos. É entender que a criança ela necessita de um processo de educação alimentar. Porque muitas vezes, como Renata citou... Que não é oferecer brócolis na água e sal, né? Não, Depois você vai contar um pouquinho mais disso pra gente. Dá umas receitinhas aí pra gente, Monice. De jeito nenhum. A gente trabalha assim com vamos dizer assim, um pouco da exclusão dos insumos que a gente entende que é desnecessário para as nossas crianças, né? A gente não trabalha com farinhas, com alimentos ricos. Nossos alimentos eles são de baixo teor de gorduras saturadas, sódio e açúcar. Então, assim, são preparações, 100% dos produtos que são vendidos nas nossas cantinas, eles são produzidos dentro da cantina. A gente não trabalha com nenhum produto industrializado. Então, assim, já é um impacto muito grande quando a gente entra na escola, porque normalmente a gente vem substituindo uma cantina que vem ofertando balas, chocolates, biscoitos, Cheetos, bebidas industrializadas. Muita química, né? Muita... Justamente. Aquela tudo coloração muito também. Né? E a gente vem de uma realidade totalmente diferente. A gente vem ofertando bons alimentos, alimentos de verdade, agora extremamente saborosos, extremamente deliciosos. De fato, uma alimentação que você encanta só de ver. Doutora Sophie, qual é o perigo da gente demonizar os alimentos? Boa pergunta. Parece que você está ajudando a pessoa a ficar atenta, a ficar evitando, mas na realidade a gente vê que há restrições. Você vê, no começo eu falei da restrição da dieta, de não comer o suficiente, de passar fome. Mas hoje a gente vê que a restrição chamada de cognitiva, ou seja, essa restrição de falar...
arroz tem que ser integral e não branco, porque arroz branco é do mal. Aquela fala do alimento bom, alimento ruim, tudo isso, na realidade, pode causar algum susto, porque a pessoa querendo fazer o melhor, porque todos nós estamos querendo fazer o melhor, ela pode se assustar de comer uma coisa tóxica. Então, em crianças é muito importante, eu gosto muito dessa ideia da Renata, a melhor educação que você pode dar é justamente a mão na massa. Ou seja, curtir de tudo, ver que não tem, assim, perigo em comer. Infelizmente, eu sou especializada em transtorno alimentar, em obesidade infantil, então eu trabalho muito dificuldades alimentares com crianças, e a gente vê que dentro da casa, quando tem pessoas de dieta, e às vezes pode ser uma dieta meio que a mãe ou o pai acha leve, eu tô sem glúten. Agora, essa questão, ela faz que a criança fica meio que aprendendo que comer é potencialmente perigoso, né? Então, isso é restrição cognitiva, hoje a gente vê que impacta no nosso cérebro, né? E pode criar um clima de culpa ao comer. Era isso que eu ia falar. Que é o pior sentimento, né, gente? Um dos piores é a culpa. Porque Verdade. um negócio que está dentro de não você deveria para arrancar acontecer aquilo, com Jesus. comida. A gente não deveria sentir culpa em comer. Né? Comer é uma necessidade básica, mas também comer com prazer faz parte do bem-estar de uma vida saudável. Sim. Você já reparou que na nutrição é assim, né? Ou o alimento é bom, ou o alimento é ruim, então, ou o alimento é saudável, ou ele é não saudável. E aí você vê que tudo que é bom não é saudável, e tudo que é saudável não é tão bom. Eu falei do brócolis, né, na água e sal, É o chuchu, realmente... né? O famoso chuchu. Nem a gente aguenta, nem a gente aguenta. Então, quer dizer, essa restrição... Agora, como fazer, Sem então... gosto de nada. Aí eu quero ouvir a opinião de todas. Como fazer, então, quando a criança vê o coleguinha comendo aquele biscoito que tem uma aparência linda, amarelinho, que faz um mal, e você quer ofertar para ele uma outra coisa? Como é que a gente maneja isso? Se Sem eu posso demonizar, começar, porque sem depois demonizar. vai ser Fique à vontade, interessante. Sofia. Todo mundo. Mas eu acho que a questão é justamente, eu acho que para a Muniz é muito importante isso, é fazer coisas gostosas. Porque a nossa escolha, a primeira, vai pelo gostoso, pela memória, pelo prazer de comer. Então, se você oferece um biscoito, vamos dizer, ultraprocessado, bonitinho, e você falar para a criança, não come esse biscoito, come, não sei, uma cenoura. Nenhum cérebro humano, vai aceitar feliz essa troca. Entende? Nem você, então, né, Sofia? Fazer uma bolacha caseira, com qualidade, sem muito açúcar, dentro da escola, mostrar que sim, é possível comer biscoito ou bolo. E aí a gente consegue competir. O negócio não é falar ultraprocessado ou veneno, porque a criança adora. Esses alimentos são ultraprocessados. O que eu não falei, mas eu sou engenheira agrônoma também, então eu estudei alimentos. E a própria combinação desses ingredientes com açúcar, gordura, ela é deliciosa, nosso cérebro adora. Né? Então, é por isso, a questão é oferecer coisas gostosas. Pode falar, Renato. Sofia, eu acho que vem muito de encontro com o que a gente pratica aqui na escola, né? A gente fala muito, né, dos salgadinhos que são realmente processados, dos famosos amarelinhos, né? Quando as nossas crianças aqui da escola vão para a aula de culinária, a gente procura praticar com eles o lanchinho saudável, né? Então, fazemos os snacks mais saudáveis, não deixamos de fazer a culinária com os bolos, mas sempre com uma relação de alimentos mais saudáveis, né? É o famoso desembalar menos e descascar mais. Então, a gente procura incluir
Adorei. A gente procura incluir dentro dessa culinária, onde o aluno ele é mão na massa, juntamente com a professora, juntamente com a nutricionista, os alimentos saudáveis, né? Então, nós falamos dos nutrientes, nós falamos das vitaminas. A cada alimento que é colocado, nós comentamos. E este aqui, ele é processado? Ele é minimamente processado? E esse vegetal, quais são as vitaminas? Quais são os nutrientes? Então, quando cada alimento é comentado e colocado, introduzido naquela receita, há um comentário dele. E aí nós deixamos a turma poder participar. E aí cada um vem com uma história, com uma referência daquele alimento. Olha, essa cenoura, no sítio do meu avô, eu já vi plantação. Isso é maravilhoso. Olha, eu sou professora, você pode falar de diversas disciplinas. É uma delícia isso. Sofia, agora eu só queria te perguntar uma coisa. Vamos lá, vamos imaginar uma situação prática, porque os pais, as pessoas que assistem a Educação, porque Educação não é um programa só para criança, é um programa para todo mundo. E as pessoas ficam assim, caramba, mas no caso dos pais, a criança está lá com um pacote de biscoito na mão, ganhou do coleguinha, ganhou da tia, quer abrir, quer comer. Pelo que você me falou, me parece que não é pegar o pacote da criança e, isso aqui vai para o lixo. Como lidar? Jeito nenhum, porque se você começar a demonizar alimentos, a criança vai comer escondida. Então, dentro da obesidade infantil, a gente vê que um dos maiores problemas é o pai e a mãe sem querer, claro, nunca é feito por mal, mas não respeitar a fome nem a vontade da criança. Então, é importante ter uma relação, vamos dizer, natural com a comida. Até biscoito, o pacote de biscoito, apesar de ser ultraprocessado, pode fazer parte de uma alimentação relativamente saudável, se é ocasional, você entende? Ótimo. O problema que a gente tem, muitas vezes, é que uma vez que a criança prova na escola com os amigos, ele vai se lembrar para sempre. Então, quando não tem em casa, você vê crianças que vão em festas de aniversário, agora é mais difícil com a pandemia, mas quando acontece, você vê direitinho a criança que está restrita em casa, porque ela vai ficar do lado do buffet, comendo. Eu já vi crianças colocando na bolsa, sabe, no bolso, escondida dos pais, né? Porque não vai ter em casa. E tem até aquela coisa na própria família, por exemplo, às vezes um avô, um tio, tua mãe não deixa comer bala, mas toma aqui, pode comer sim, entendeu? Sim, fica esse clima tenso que acaba criando uma confusão mesmo na cabeça da criança. Então, é muito importante ver que essa restrição, essa confusão, esse não pode criar uma relação conflitante com a comida e não ajudar, em vez de deixar a coisa mais tranquila, não oferecer o tempo todo, claro, a gente está todos de acordo de oferecer principalmente alimentos frescos, caseiros, mas quando a criança entra em contato com um alimento que você até não queria a criança comer, não adianta você tentar fazer a criança não comer, jogando no lixo. A única coisa que você vai fazer é deixar ela triste, porque ela não entende que, de repente, tem ali os alimentos tão bons assim, são tão ruins, como assim? Então, dentro dessa questão, eu gostaria muito dos pais que estão escutando, ver que se eles ver a criança comer escondida, vale muito a pena conversar e já fazer ser um pouquinho mais atento às relações que tem sobre a comida, porque uma criança que começa a comer escondida é o caminho para quê? Para ser um adolescente e depois um adulto com compulsão alimentar, com uma relação péssima com a comida, de comer escondido, de sentir muita culpa. Então, basicamente, entender que não existe, mesmo se todo mundo fala, eu sou nutricionista, eu estudei na França, estudei nos Estados Unidos, estudei aqui no Brasil, não existe alimentos ruins, ponto. Agora, sim, é interessante incentivar comida fresca, comida caseira, menos processado, como a Renata fala, minimamente processado, mas também não demonizar, não entrar numa tirania nutricional, não demonizar ultraprocessados.
eles vão entrar na vida da criança, que você Muniz. queira ou não. Perfeito. Então, Não, é melhor. tudo é o equilíbrio, né? Mas eu queria saber da Monice, qual é o alimento lá que o pessoal mais gosta de comer, que a criançada se amarra? Qual é o carro-chefe? Só para a gente ter uma Hoje ideia. a gente tem a nossa pizza. É a nossa pizza. É uma pizzazinha feita com massa de tapioca, mas ela é unanimidade, assim. É o que a gente vende mais de 1.000 unidades por dia. Uau, só para você ter cara. noção. Quer dizer, é uma pizza. Foi o que a Renata estava falando, né? A roupagem é a mesma, Isso. né? Do snack, da pizza. A apresentação. A apresentação é muito importante, porque a gente também come com os olhos. Isso, a gente precisa entender que o alimento ele tem que ser bonito, porque eu não tenho como encantar a minha criança ofertando um alimento que aquela aparência seja meio estranha, meio diferente do que ele já está acostumado. Então, essa é a grande missão da Lanche do Bem. É como a gente criar produtos que sejam saudáveis, mas que sejam saborosos também, porque, para mim, eu não vejo sentido. Eu que sou responsável por toda a criação de todos os produtos da Lanche do Bem, a gente é uma missão diária, assim, de como a gente construir novos produtos, mas novos produtos bacanas, novos produtos saudáveis e novos produtos deliciosos, porque também, se não for assim, não tem graça. Uhum. Doutora Sofia, o que é fome emocional? Nesse sentido aí, que a gente está conversando. Eu queria só conversar com a Moniz um pouquinho. Ah, sim, por favor. Dessa pizza de tapioca. Eu não entendi. Por que não pizza normal? Pizza de farinha de trigo? Tem um problema? O da gente até era de farinha normal antes. Ah, mas entendi. por questão de processos da unidade mesmo, que ficou mais fácil a produção de ser de massa de tapioca. Okay. Mas não por questão nutricional, porque hoje em dia a gente entende, né? A gente tem toda a equipe de nutricionistas por trás da Lanche do Bem. E quando a gente vai para a parte nutricional mesmo, não faz diferença nenhuma. Né? Jura, gente? É porque às vezes a gente vê que dentro dessa... Por isso que eu perguntei, porque tem uma moda contra a farinha de trigo. Isso. Especialmente com esse terrorismo, né, contra o glúten. E é uma pena, porque crianças, eles têm que ter um acesso a todo eles tipo necessitam, né? Exatamente. E achei muito interessante essa pizza de tapioca, porque para criança, você está no Nordeste, tapioca é base do alimento. Então, é muito regional para a gente aqui. Exatamente. Eu achei bem interessante. Por isso que eu queria perguntar. Não, e a pergunta foi ótima, porque eu estou ouvindo vocês aqui, eu demonizo a farinha de trigo. Entendeu? Quando ela falou tapioca, eu falei, uau! Então, quer dizer, não tem diferença, não é uma melhor do que a outra. Caramba, nenhuma. Gente, quanta gente eu conheço que come tapioca ao invés de comer pão. Mas a não ser que a criança tenha alguma intolerância ou alergia ao trigo. Exatamente. Mas no caso contrário, não tem por que privar as nossas crianças. Engorda do mesmo jeito? Sim, do mesmo jeito. Tem um valor nutricional tão alto quanto qualquer outro tipo de farinha. Uau, uau. Eu quero falar, a gente está já caminhando, já passamos da metade do programa, mas eu quero falar sobre fome emocional, que você explicasse um pouquinho o que é a fome emocional nesse contexto. Então, sabe, é muito interessante lembrar que nós somos seres humanos, e o ser humano, ele se nutre de alimentos, mas também de sentimentos. A gente não pode esquecer que o ato de comer é fisiológico, mas também psicológico. Né? Então, o comportamento é tão importante quanto o nutriente. Tudo é importante, na verdade, no momento de comer. E essa fome emocional, na verdade, ela é uma tendência a usar comida para aliviar as emoções. Então, veja bem, é natural o ser humano ter uma fome psicológica. Vou dar um exemplo. Né? Você está almoçando no quilo, né? Com a pandemia está mais difícil, mas vamos lá. Você almoça, arroz, feijão, carne, está feliz, está satisfeito, sai da mesa e aí vai pagar no caixa. E lá no caixa, o que tem? Só doces, não é? Sacanagem. Porque aí está satisfeito. Normalmente é assim,
não é? Você está satisfeito, você está sem fome, mas aí vem aquele apelo do doce, que faz parte do nosso prazer de comer. Né? E isso se chama vontade. E é natural ter vontade. A nossa escolha alimentar, ela é muito ligada ao prazer, ao gosto, mas também à nossa memória. Imagina alguém chegar com o bolo fresquinho, quente da sua vovó. Quem consegue resistir? Né? Porque a gente tem essa lembrança que, bom, e sempre vai ter um lugar. Então, essa fome psicológica é natural, é normal. Mas agora, como é que a gente faz? Desculpa, doutora, eu só vou lhe cortar porque eu quero falar de outro assunto, a gente só está com 2 minutos. E é assim, a educação passa voando. Vamos. Como é que a gente faz quando a criança está nessa compulsão, ou adolescente, ou a gente mesmo vai fazer um concurso, vai fazer um negócio, aí dá aquela ansiedade. Como a gente dá esse clique? Tem alguma dica para dar esse clique e falar assim, não, pô, peraí, isso não é dessa natureza, eu estou fazendo isso porque eu estou compulsiva. Como fazer isso? Na verdade, o caminho não é de um clique, é um caminho de fazer as pazes com a comida. Né? Então, você não se inventa de um dia para outro. Mas o que eu queria dizer é que ter uma fome psicológica é natural, agora ter fome emocional não é. Quanto mais restrição, mais dieta a gente faz, mais a tendência é ter fome emocional. Pessoas que fazem muita dieta vão comer porque estão tristes, são ansiosos, vão comer, são cansados, vão comer, tudo é motivo para comer. Aí que vem o problema. Tá? Então, quando a gente está em paz com a comida, a gente não tem tanto comer emocional. Tá? Então, para ajudar... Mesmo diante das adversidades da vida, né? Então, na verdade, a chave é, primeiro, fazer as pazes com a comida, né? Então, não descontar tudo na comida, mas também desenvolver outros recursos que te aliviam. Não só comer. O que mais te faz bem? Né? Às vezes é sair com o cachorro na rua, às vezes é tomar um banho, às vezes é respirar. Tem muitos jeitos de aliviar esse estresse sem se comer. Agora, quem tem comer emocional vai pensar direto no chocolate, no pão com manteiga, na pizza, nos alimentos mais recompensadores. Perfeito, perfeito. Fazer as pazes. Eu acho que é a grande expressão do momento, né? Fazer as pazes com a gente, fazer as pazes com a comida, fazer as pazes com a vida. E só assim, só quando a gente encara de frente e está numa boa, é que a gente começa realmente, consegue equilibrar melhor. E aí as adversidades da vida ficam mais tranquilas. Gente, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho de vocês, que eu vejo que assim, não é o brócolis na água e sal, né? Isso eu estou falando para Renata e para Monice. E doutora, muito obrigada pelas explicações. Parabéns, é best-seller e realmente, eu estou vendo que muito merecido. Obrigada também por participar, por nos permitir que a gente divida um pouquinho das nossas experiências, né, no meio desse ambiente da alimentação que é tão importante. Eu digo muito que alimento é vida, alimento traz memórias afetivas maravilhosas para a gente. E quando a gente faz as pazes com a comida, não há momento melhor. Perfeito. Eu acho que, sabe, o melhor presente que você pode fazer para seu filho é educá-lo dentro de uma paz com a comida. Ou seja, é o melhor presente para a vida. Né? É isso mesmo, verdade. E eu deixo aqui o recado de quanto a escola pode colaborar com a alimentação, né? O quanto a alimentação hoje deve e pode fazer parte do currículo, né? A alimentação não é mais um assunto só da família, a alimentação ela tem que ser trazida para dentro das escolas. A gente pode compartilhar e a gente pode ajudar as famílias nesse processo, né? É o que a Monize faz com as cantinas, é que nós fazemos aqui em nossas refeições que são feitas aqui na escola, produzidas pelos alunos, junto com a nutricionista, produzida pelas cozinheiras da escola. Então, a gente sabe que a escola pode e deve colaborar com esse processo, né? Com certeza. Muito obrigada também pelo convite aí. Imagina, obrigada a vocês pela presença. Um beijo, sucesso, voltem sempre. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais histórias às 9h da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Dias de paz e até lá!